Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Que Você Viu, um podcast exclusivo aqui do canal do Erd. Sejam muito bem-vindos, você que está chegando aqui pela primeira vez. O nosso podcast aqui, ele é um bate-papo sobre cinema de maneira mais extrovertida, descontraída, sem muito compromisso com a formalidade, mas com muita informação, muito senso crítico também, né, Brunão? Com certeza. E aí, pessoal? Olá, espectadores. Olá, ouvintes do Spotify. Aqui é sempre muito conteúdo, mas de maneira descontraída, como o Ed já falou. Hoje, mais uma vez, não seremos só eu e Brunão aqui, hein? Teremos um convidado especial hoje. Mas não vamos falar dele agora, né, Brunão? Não, agora não. Vamos segurar mais um pouquinho até a vinheta. E sem mais delongas, esse é o Que Você Viu. Muito obrigado você que acompanha a gente semanalmente, episódio novo todas as quartas-feiras. Muito obrigado você que acompanha a gente aí no transporte público, no carro, correndo no parque, lavando louça, passando roupa, arrumando a bolsa das crianças para outro dia, enfim. Muito obrigado. Esse é um momento que a gente tira para desopilar as nossas ideias e trazer muito conteúdo, muita informação sobre cinema e séries de TV para você. A única coisa que a gente pede é o simples, né, Brunão? É que você curta, compartilhe, espalhe a palavra do cinema aqui do canal do Erd para os seus amigos. E aonde as pessoas podem encontrar a gente, Brunão? Cara, a gente está disponível no Google Podcasts, Amazon Music, Deezer, além disso no Spotify e com imagens no YouTube. Pode seguir a gente também, @canal do Erd no Instagram, @canal do Erd no TikTok e canal do Erd no YouTube. Hoje, o nosso compromisso com o cinema, Brunão, ele é social. Ele é muito mais do que entretenimento e hoje talvez seja o papo mais sério nesses mais de 30 episódios que a gente gravou até agora. Verdade, é um papo super sério e como o Ed falou, tem um cunho social, a gente tá quase os Jordan Peels do mundo do podcast e é contigo, Ed. Hoje vamos receber aqui um convidado muito especial. Quando eu consegui fechar a confirmação de que ele ia vir aqui, cara, eu fiquei muito empolgado, eu mandei 495 mensagens pro Brunão que tava no trabalho e não me respondia, eu falei, meu Deus, eu preciso contar pra ele. Enfim, roda a vinheta e vamos ver quem é o convidado de hoje. Estamos hoje aqui com a ilustre presença de ninguém mais, ninguém menos que Max Maciel, nosso candidato. Eu e o Brunão votamos em você, fizemos campanha, inclusive, a gente acompanha muito o seu trabalho, os seus projetos, a gente acredita muito, inclusive, nas mesmas causas que você na luta por um transporte digno para a gente, as causas sociais para a periferia. Eu e Brunão somos de periferias e crescemos em periferias, então a gente se identifica muito com a sua causa e, cara, é um prazer de verdade receber você aqui no Que Você Viu aqui no canal do Erd. Muito obrigado, Max. Olha, eu que agradeço, Ed, Brunão, valeu demais, estou sempre à disposição e sei da responsabilidade quando eu encontro na caminhada pessoas que votaram, acreditam, né, na história, então estamos aqui nessa busca coletiva de cumprir esse papel, né, dentro desse mundo que é o parlamento, de fazer a nossa parte, chamar atenção porque tem que ser chamado. Então, estou sempre à disposição e obrigado por estar aqui com vocês no canal. Nosso podcast, ele está crescendo, está cada vez mais chegando mais gente. O Instagram está com um número bem bacana de seguidores, estamos quase para bater 3.000 pessoas lá. Então, para aproveitar que a gente tem pessoas que não são de Brasília, talvez não te conheçam assim, queria deixar um espaço para você se apresentar, falar um pouquinho de você, da forma que você quiser aí, manda ver, por favor. Maravilha. Então vamos tentar aqui, a gente estava falando antes aqui no reservado de Twitter, vamos tentar fazer um tweet de apresentação aí para o debate, que eu sei que vocês estão com muitas perguntas. Eu sou o Max Maciel, nascido e criado em Ceilândia. Hoje estou deputado distrital, eleito pelo PSOL, né, aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Sou pedagogo de formação, tenho especialização na Universidade de Brasília em Gestão de Políticas Públicas, com foco em gênero e raça, e 20 anos de uma militância no movimento de juventude, trabalhando no movimento social também com políticas para a juventude. E agora estamos aqui cumprindo esse papel, um amante aí da cultura, né, como ferramenta fundamental de transformação. Então, esse é um pouquinho aí do resumo
de quem somos nós aí. Legal. Pensando nisso, né, de como que a gente pode utilizar a cultura como uma ferramenta de acesso para a sociedade como um todo, em que a gente pensou em trazer você para esse podcast. E como o nosso podcast fala de cinema, a gente vai tentar, claro que a gente vai abarcar a cultura como um todo, mas sempre pensando no cinema, nas produções audiovisuais como um todo. E eu já queria começar te fazendo uma pergunta que eu costumo muito falar para as pessoas ao meu redor, quem convive comigo sabe que eu considero que tudo é político. Hoje, tudo que a gente vive, tudo que a gente tem ao nosso redor é político. Inclusive, vim até com a minha camiseta aqui, do Tudo é Político, em sua homenagem. E para mim, o cinema não é diferente, assim. E eu queria saber de você, você enxerga o cinema, essa arte em específico, como um elemento político? Como que você vê isso? Desde a criação, Ed. Desde a formação do que se chama da chamada sétima arte, é um debate político, né? Porque o cinema ele reúne uma pluralidade de fatores culturais, né? Seja a sonoridade, seja a escrita, ou no cinema mudo, a forma de como se colocava, o cenário, não é? Nada é desproposital, é tudo muito bem colocado para um debate político, né? E a gente tem o cinema comercial, que acaba desvirtuando um pouco do objetivo central, mas grandes partes das formações que nós temos na nossa história parte por produções audiovisuais que têm como olhar o debate sobre tudo, sobre a cidade, sobre a política, sobre aquele momento na história, né? Inclusive, depois de vivenciar momentos na história, é o próprio cinema que traz para nós um pouco da visão do que foi aquele período em determinado momento, que a gente consegue, durante a história, ficar assistindo, relendo, relembrando como uma narrativa. O cinema é uma narrativa, cada um que tem o domínio dessa ferramenta apropria dela da melhor forma possível. Eu sou dessa linha do cinema crítico, do cinema negro, que também se pautou e se colocou nessa formação fundamental, né, que era muito embranquecido o debate sobre cinema, e você teve ali figuras importantes para debater também um papel importantíssimo da participação de classe e de raça dentro do cinema. Então, o cinema é, sim, um fator político. Só se a gente observar... Eu não sou tão cinéfilo como vocês, assim, né? Que vocês devem ser aqueles caras que pegam o ranking do Oscar e assiste tudo para comparar e tal. O Vinícius Fizemos aqui isso também, esse ano. o Vinícius aqui é assim, eu não consigo muito, né? Mas é o cinema que forma, basicamente, grande parte das nossas ações, né? De memória também. Então, sem dúvida nenhuma, é um fator político fundamental. Manda ver aí, Brunão. Via Glauber Rocha, que já diz isso para nós, né? Exatamente. Você falou da importância do cinema para a formação de não só da cultura, mas também de conscientização social. E como o acesso ao cinema ainda é meio limitado na periferia, como você enxerga o acesso ao cinema no Brasil hoje? Como um direito ou um privilégio? O que você acha do acesso ao cinema? Boa, Brunão, porque é isso. Ao mesmo tempo que a gente reconhece que o cinema é um fator político, de debate, de formação, de construção de narrativas, por isso que eu citei o cinema negro, ele não é a nossa narrativa. Não necessariamente é o nosso olhar e não necessariamente é a nossa pauta. Então, para além disso, a descentralização dos equipamentos, dos meios de produção, da forma de consumir produtos, facilita ou amplia que mais produções cinematográficas parte a partir do nosso olhar, a partir da nossa narrativa, da nossa construção, e não mais alguém que venha falar sobre nós, mas a gente falar sobre nós mesmos a partir do que a gente considera. Então, o que eu enxergo de cinema é que nós temos algumas fases na história, né? Eu não sou um estudioso profundo, mas que a gente teve lá atrás a importância dele para a formação política e fundamental como fator crítico. Você teve um momento ali o Glauber Rocha é a figura, mas de todo um movimento do cinema que começou a debater a necessidade de centralização, de formação de quebra de narrativas americanizadas e trazer uma narrativa brasileira, por exemplo. Você tem o cinema negro que está faltando isso, e agora você tem aqui vários movimentos, sobretudo no Brasil e em Brasília também, de organizações que debatem, para além da produção audiovisual, também a descentralização dos equipamentos. Então, você tem... Hoje o cinema é elitista, assim, ele é privatizado, é caro, e no cinema custa caro. Às vezes a pipoca custa mais caro que o ingresso,
Então, é muito doido também como é que a gente mensura, né? Ou seja, o cara lucra com a pipoca, não com o filme, né? Tem todas essas coisas. E às vezes o que está nesses cinemas comercializados não são cinemas que traduzem a nossa narrativa, que traga esse cinema que nós estamos debatendo aqui, historicamente. Né? Eu não estou desconsiderando a produção que vai para o cinema, não estou dizendo isso. Né? Mas você percebe, por exemplo, inclusive pelas posições de sala, quem tem acesso ou não. Então, se a gente pega o Distrito Federal, você tem mais de 90 salas de cinema no Rede Plano Piloto. E você pega Braslândia, Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas e Riacho Fundo 2, que dá mais de 1.200.000 pessoas, não tem uma sala de cinema. Então, para quem que nós estamos fazendo cinema? Para quem que eu quero cinema? Então, certamente, continua sendo um fator elitista determinados segmentos. E tem mais, tem algumas salas que tem cinemas especiais, aqueles filmes especiais que não são filmes que estão no circuito comercial, são filmes que é esse filme que a gente quer ver, do debate. Ele está numa sala que a entrada é tipo o dobro da outra. Então, isso também dificulta o nosso público acessar isso. Por isso que a gente é da tese e que formula muito e apoia o que historicamente já havia feito, que era os cineclubes. Né, os cineclubes populares, que a galera botava ali a tela, ou data show, ou telão, enfim, ou a própria televisão especificamente, e produzia o filme. E para além de assistir o filme, que é uma das coisas que às vezes me irrita quando eu vou no cinema, é que acabou o filme, todo mundo levanta. E é um desrespeito. O cinema já entendeu, até o comercial já entendeu isso, que ele fica metendo coisas depois, picadinho, para ver se o povo senta. E aprecia até o caractere, porque, pô, tem muita gente que fez o filme, cara, você precisa valorizar esses caras, né? Mas também o debate, o Cineclube faz isso, né? Você termina o filme, debate ali o que aquela realidade tem a ver com a sua, com a minha, com a nossa, o que você entendeu do filme, com base em que a gente tem um filme. Isso é um exercício que não é motivado, sabe, Bruno? Então, eu acho que o cinema é político, eu acho que o cinema é uma ferramenta de construção de narrativas, mas sim, ele ainda é muito elitista. E só puxando um gancho do que você falou essa questão dos movimentos, né? O cinema negro, o cinema novo brasileiro, o cinema de retomada no Brasil depois que o Collor quebrou lá em Brafilme e tudo mais, que a gente voltou a produzir e tudo mais. O cinema foi usado tanto para essa questão do bem quanto para o mal, né? A Alemanha nazista usava o cinema para fazer a campanha pró-Hitler absurdamente. Então, assim... É narrativa, né? A força do cinema, ela é muito grande até nesses aspectos, né? Então, quando você pega um momento específico, quando você parar para olhar, sentar para estudar a história mesmo da Segunda Guerra e você ver esse pedaço, a propaganda do Hitler muito fez uso do cinema para isso, né? Então, pro bem e pro mal, né? Digamos assim, né? É a disputa da narrativa, ela vai estar sempre em algum lugar, né? Por isso que é importante a gente descentralizar e assumir também isso como interface nossa. Pensando nessa questão a gente falou que o cinema serve para isso, ele tem esse meio, mas na contrapartida, quais os benefícios você acha que as pessoas consumirem o cinema, por exemplo, a gente conseguir fazer com que o cinema chegue para as pessoas da quebrada, para a galera geral, da periferia, as pessoas que têm menos acesso, o cinema chegou para essas pessoas. Quais são os benefícios que você consegue perceber, seja cultural, seja social, que pode trazer para essas pessoas dentro da realidade delas, assim? Você consegue enxergar o alcance além do entretenimento básico, assim? Como que você acha que isso pode movimentar a realidade dessas pessoas? Olha, como não é uma realidade no Distrito Federal, a gente não consegue mensurar isso. Mas a gente pode trazer com base na experiência que a gente tem no movimento social. Quando você começa a produzir, para poder formar público e formar plateia, você coloca os filmes comerciais para que tenha uma rotina das pessoas assistirem o filme, apreciar o filme, e entre um outro você coloca um filme local, um filme nacional, um filme estrangeiro, você percebe primeiro uma evolução no sentido da compreensão daquilo para além do lazer, né? Porque o cinema sempre foi vendido como um lazer. Aquela coisa assim, eu vou, no final de semana, eu vou ver um filme. Aí, tipo, bacana. Mas o que ficou do filme? E o filme mexe com a gente, né? Faz reflexões, traz problemáticas importantes. Então, esse cinema, quando ele se instala num lugar, seja a partir do movimento social ou a luta que nós queremos, que é uma luta de Estado, né? Que é tornar novas, como o Bruno colocou aqui, salas públicas de cinema, é fazer com que a gente consiga entender que cinema também contribui para a educação, contribui para o processo crítico, fundamental, né? Para além de eu consumir
a gente tem que ser produtores também. Então, se eu tenho no meu território uma sala de cinema que eu assisto um filme comercial, mas que eu posso ver um documentário produzido pelo meu bairro, pelo meu amigo, por exemplo, você cria uma outra rede, entende? Só que isso não é uma realidade ainda brasileira. O acesso e o fomento do cinema é muito caro, apesar de hoje você ter produções pelo celular ou o TikTok ser uma ferramenta aí de produção visual, que não estamos aqui discutindo a qualidade do que está sendo produzido, mas é onde a molecada se encontrou e é onde a molecada hoje, por exemplo, cria sua narrativa e tem sua visibilidade. Virou a telinha de 15 segundos a 1 minuto no máximo, olha a celeridade que você tem que fazer. Mas quando você estabelece isso em determinados territórios, você dá poder de ganho. E eles sabem da potência, ao ponto de não colocar. Essa é a síntese do que nós temos que dizer. Qual é a importância do cinema? Ela é tão importante que os caras não colocam. Porque se colocar, sabe o poder que tem de começar a ter aquele instrumento alimentado, produzido, fomentado, rateado das grandes produtoras para todas as produtoras como as nossas, né? Então, acho que isso é um debate que tem que ser feito. Legal. Não, eu queria voltar numa coisa que você falou sobre a localização do cinema e como geralmente está nos centros e está longe das partes periféricas da cidade, né? E eu queria te perguntar se hoje o governo tem algum programa que incentiva o acesso ao cinema nas periferias, ou se tem alguma ação social, seja privada, que está levando o cinema para a quebrada, para a periferia, e se não existe, se você vê no horizonte algo que pode ser implementado para levar as pessoas da periferia para assistir o cinema, ou então coisas como um cinema itinerante, não sei, que vai em certas partes da cidade que fogem desses centros de onde o cinema está alocado. Olha, a história no Brasil foi fechar cinemas públicos e privatizar em shoppings. Essa é a história do Brasil, né? Então, infelizmente, nós não temos uma política de pulverizar. A gente tem uma política no âmbito federal muito tempo do Fundo Setorial do Audiovisual, que financia o cinema, mas financia cinema de grandes produtoras também. Financia ali o pequeno, mas financia grandes produtoras para estar numa sala que o nosso público não consegue comprar para assistir. Tem um pouco dessa dificuldade. Obviamente que o stream chegou, ele popularizou um pouco mais, ou em tese ficou um pouco mais econômico. Nós estamos falando aqui de sala de cinema propriamente dito. Aí, se a gente faz esse recorte de que fecharam, vamos pegar o Distrito Federal. Nós só temos hoje um cinema público aberto, funcionando, que é o Cine Brasília, que esses dias estava fazendo casamento coletivo. Eu não tenho problema nenhum com casamento coletivo, mas não é lugar de fazer casamento no cinema. Por quê? Se você começa a fazer tudo dentro de um cinema, daqui a um pouco ele deixa de perder sua função, que é o cinema. Só que eu estou falando aonde? Do Cine Brasília, que está dentro de uma super quadra na capital. Não está em Taguatinga. Aí você pega lá, vamos pegar Taguatinga, tirando o shopping, vamos botar lá o Teatro da Praça em Taguatinga, que podia ser uma sala adaptada para o cinema, está fechado. Vamos pegar o Cine Itapuã, que é uma sala de cinema pública no Gama, está fechada há mais de 10 anos. Vamos pegar Então, a cultura, na verdade, o governo, na verdade, fez um desestímulo. E por que eu estou falando do cinema público aqui? Porque o cinema público tem uma coisa que é a descentralização também, que é o baixo custo. Por exemplo, eu assisti um filme em Recife, no cinema público, um filme nacional, que é aquele filme... deu uma grande discussão, me fugiu da mente também aqui, Bruno, a palavra, mas eu vou lembrar em algum momento, que conta a comunidade no interior, que estava até fazendo uma disputa política também, muito interessante. Eu assisti a R$5 a entrada. Estava no cinema aqui mais barato, 25. Qual a diferença do poder do cinema público? Com 5 contos eu assisto um cinema nacional, né? Então, acho que essa é uma vantagem. Agora, existem outros fomentos, existe. Você mantém o governo federal apoiando o audiovisual. Agora, com a retomada do Ministério, você já enxerga a possibilidade de voltar os cineclubes. Você tem agora uma lei que foi aprovada chamada Paulo Gustavo, que é só do setorial audiovisual, que para Brasília vai colocar 47 milhões no audiovisual, e que todo mundo que faz cinema tem que começar a entender desse edital e participar. Porque senão fica... E aí as pessoas falam, mas você tem problema com as grandes produtoras? Não, mas o cinema não pode ser pensado para as grandes produtoras só. Também tem que ser para a educação. Qual é a educação? Formação de plateia.
da galera em sala de aula também produzir seus vídeos, aprender a fazer recorte, dominar os processos de edição, ou de filmagem, ou de roteiro, ou de direção de arte, né? De iluminação, de fotografia, de engenharia, que é o cara iluminador conseguir fazer engenharia para fazer a luz funcionar num set que simule uma tempestade. Eu não preciso fazer uma tempestade acontecer para eu filmar, eu vou simular a tempestade. Você não faz isso à toa, tem que ter um cara técnico de luz que vai fazer lá o movimento certo. Então, você tem uma rede produtiva também de descentralização e contratação de material. E Brasília, ó que doido, cara, Brasília tinha um polo de cinema. Olha só, não tinha um polo de cinema. Está lá, pouco utilizado, pouco investido, né? Capacidade das produções, poucas pessoas conhecem o polo de cinema. Então, você já teve experiências exitosas, mas hoje você tem um desestímulo para que isso aconteça. Né? Essa questão dos estímulos é muito incrível, porque eu estava até vendo a notícia que saiu recentemente que o governo federal vai botar 1 bilhão no audiovisual, né? Para esses próximos anos. Aí eu fui meio que fazer as contas, dá tipo 4 filmes da Marvel, assim. E aí, quando você vai fazer isso que você falou de você ter tido acesso a um filme por R$ 5 e tudo mais, você vai assistir essas promoções do Cinemark, que vai colocar os filmes a R$ 7, a R$ 10. Os filmes nacionais que chegam lá são os filmes das grandes produtoras, são os Globo Filmes, são aqueles filmes que a gente já cria até um certo preconceito de acesso a assistir quando a gente vai falar de um cinema mais crítico e tudo mais. Inclusive, eu fico pensando nesses exemplos de cinema no Brasil mesmo, né? Quando você pega assim, os grandes expoentes, até de nível internacional, por exemplo, Cidade de Deus, Tropa de Elite, Cidade do Brasil, Cidade Baixa, Alto da Compadecida, Bacurau, sei lá, inúmeros filmes que a gente pode citar. Enfim, são filmes que, de certa forma, eles mostram a realidade de pessoas que vivem à margem da sociedade, né? São histórias que são contadas de pessoas que são da periferia, que estão vivendo dificuldades sociais, dificuldades econômicas. Enfim, aqui em Brasília mesmo, se for pegar os filmes do Adirley, do Faustão Silva e tudo mais, são histórias de pessoas pobres, digamos assim, que servem como um material criativo muito importante para a história do cinema, né? Como que você enxerga isso, né? Tipo, as pessoas que acabam servindo de material criativo, no final das contas, são as pessoas que acabam menos tendo acesso a esse produto final, assim. Aí é onde está a construção de quem pensou, né? Quase sempre quem acessa os grandes recursos, essas coisas, tem até um bom roteiro na mente, utiliza apenas esses locais ou personagens como um meio, né? Mas não como um fator que também possa contribuir para além disso, no sentido de consumir. Né? Cidade de Deus, essa experiência que as pessoas sempre trazem, teve o Cidade de Deus 5 anos depois, 5 anos depois, foi... 10 anos depois. 10 anos depois, que é onde estavam as pessoas, você tinha atores que sumiram. Ou seja, você potencializou. E, ao mesmo tempo, você tem filmes produzidos nas periferias por pessoas que, em tese, não têm um cuidado com o que está sendo colocado, que faz estigmatizar ainda mais um lugar ou um determinado público, né? Então, acho que isso é um desafio que que é do cinema como um todo, né? Que é de toda a indústria, de como a gente pensa isso. A forma de quebrar isso é entendendo que o cinema está para além daquele filme, ele está dentro dessa rede que as pessoas chamam de cadeia produtiva, mas uma rede produtiva, que é também formar os nossos para os meios desse tipo de produção, né? Todo mundo quer estar ali como ator, mas tem que fazer um curso de ator, de atriz, né? Você tem que ter atuação, você tem que ter roteirização. Você tem pouco em Brasília. Brasília tem uma escola de roteiristas que se juntam e escrevem roteiros maravilhosos. E essas pessoas não têm onde vender as suas produções, colocar suas produções. Tirar do papel, né? E tem um detalhe ainda na produção que você falou e tal. Ele ainda é muito concentrado no eixo Rio-São Paulo. Muito concentrado no eixo Rio-São Paulo. Né? Então, você precisa ainda interiorizar o cinema brasileiro, trazer ele para os outros patamares. Né? E é um desafio que eu acredito muito nesses movimentos organizados,
como Convergência aqui em Brasília, por exemplo, que debate o cinema. Você tem o IFB do Recanto das Emas hoje, que forma a galera na linha do audiovisual para o cinema, para a TV. Isso é massa, isso é belíssimo. Começa a galera a entrar nas produções, também nas televisões, também como produção, e entender que agora, com o poder da internet e das nossas formas de gamificar a partir do celular, essa galera também conseguir produzir os conteúdos, conseguir fazer a sua narrativa estar lá. Você falou sobre a formação e como a gente pode incluir as pessoas de periferia no cinema, e tem a faculdade de cinema, lógico, só que eu estava pensando um pouquinho mais nas escolas, porque eu sou do pensamento que o cinema é uma arte tão ampla que ele pode ser usado como uma ferramenta para ensinar diversidade, conscientização e outras coisas. Que você pensa sobre cinema nas escolas, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio? Você acha viável? Tu acha utópico? Tu acha que seria muito bom ter nas escolas um ensino de cinema, assim? Então, Bruno, não é utópico, não. Isso é real e possível. Não sei. Existem alguns projetos separados de professores de pessoas que fazem formação a partir do audiovisual nas escolas, mas nós já tivemos no MINC, Gilberto Gil, esse cineclube nas escolas também, rodava as escolas também como forma fundamental. Só que nós precisamos, eu acho isso tudo viável, nós precisamos entender isso como política, né? E política tem que ter orçamento, né? Você precisa ter um estúdio dentro da escola, você precisa fazer com que o cinema possa ser trabalhado, matemática, geografia, geometria, porque o ângulo da câmera, o enquadramento, tudo. Você pode trabalhar os temas que você está lidando no dia a dia com se o entrelaçar, né? Não, sim, você pode. Vamos trabalhar a história. A pessoa constrói a partir de um tema norteador, um roteiro que vai contar a história a partir da narrativa dele, seja a minha narrativa da minha cidade, etc., ou de um fato político que aconteceu no mundo, no Brasil, no momento da história. Dali você trabalha o português, porque quem escreve roteiro precisa, né, ter o texto, você trabalha, ou seja, você pode misturar de forma transversal as matérias nesse contexto. E a escola muitas vezes, nos territórios, o único equipamento cultural que existe, equipamento público que existe. Eu falo isso aqui no parlamento direto. Gente, você vai na estrutural, aí você tem um posto de saúde e 3 escolas. Não tem nada de centro cultural, você tem 3 escolas. As escolas têm que quebrar os muros e permitir que também seja esse espaço de tela, de vida, de formação. Então, não acho utópico, já teve experiências nisso, existem experiências no Brasil de ocupação das escolas a partir do cinema. O que nós não temos é uma política de Estado de entender isso como um potencial formador. Nos Estados Unidos, seja mais comum. Você tem ali escolas que têm estúdio de dança, você tem escola que tem estúdio de músicas, você tem escola que tem a produção audiovisual muito mais presente, né? Até porque a indústria lá é muito mais forte, né? Ela motiva e movimenta milhões e milhões. E nós não estamos aqui tratando só do fator financeiro especificamente, mas do fator humano, né? Que o acesso a uma câmera com a narrativa pode trazer para esse jovem, né? Ele pode contar a história da vida dele, que é o caminho da casa dele ao trabalho, cara. Isso tudo já dá uma puta de um filme, né, de um documentário, de um curta que seja, de um clipe de música, né? Você tem uma ideia, o Brasil demorou muito para sistematizar via audiovisual as produções musicais, cara. Você pega o rap, por exemplo, o próprio hip hop, poucos clipes da década de 90, pouquíssimos clipes, porque a galera não dominava os meios de produção para produzir, era caro produzir um videoclipe. Nos Estados Unidos, a galera lançou um single, já tinha, sei lá, quantos clipes. Hoje, com a internet, se o cara lançar uma música e não fizer um lyric vídeo, pelo menos, ele não consegue estar no YouTube, cara. Ele não consegue subir no... Então, vê qual é a potência disso que mudou. E nós precisamos ter os nossos jovens capacitados, porque, de fato, está aí, né, a internet sendo um instrumento fundamental para isso. Cara, eu achei muito genial do que você falou do cinema se entrelaçar com as outras matérias da escola. Eu achei isso muito legal. E é como você falou, é muito louco, né? Porque é mais como algo que, às vezes, um projeto passa pela escola, mas não é algo que está na grade da escola, né? Eu estava até pensando, você falou dos Estados Unidos, que não é nem sobre dinheiro, mas até o incentivo à cultura de ter já isso integrados nas escolas, seja o teatro, seja a música, seja a produção audiovisual do cinema e podcast de outras coisas. E aqui,
principalmente falando aqui de Brasília, eu lembrei da escola de música, né? Que, de novo, como você falou, tá numa área bem afastada da periferia, tá meio que no centro, no plano piloto, e eu lembrei que como a música é tão importante como o cinema, ela podia estar integrada nas escolas, né? Mas tem uma escola separada e de certa forma, é até meio elitista também, porque é meio difícil é, entrar na escola de música, até porque você já tem que ter um contexto musical, mas não quero falar de música, porque eu sou do Paraná, como o Ed falou, vivi minha vida inteira lá, e eu tentei entrar na escola de música e nunca consegui, mas aí voltando sobre o cinema, eu achei muito legal isso de entrelaçar, e eu vejo muito isso como a escola de música separado, né? Você tem escola de música que está separado e se não é possível colocar na grade das escolas, seria legal ter uma escola de cinema também, né? Para iniciar os estudantes, assim como, sei lá, como uma escola parque que inicia os estudantes em várias atividades. Eu fiz escola parque, tinha teatro, tinha fazer coisas com barro, eu esqueci algo meio ghost o outro lado da vida, então tinha várias atividades e eu pensei nisso, que poder, se não desse para integrar na grade da escola, mas ter uma escola de cinema, né? Algo que iniciasse as nossas crianças no cinema. Não, fundamental. Acho que ter uma escola de cinema seria genial. A gente tem um IFB hoje que assume essa parte como um processo formativo para o audiovisual ali. Teve a Universidade de Brasília, né? O curso de cinema, né? Historicamente, o curso de cinema sempre desenvolveu. A turma Ardilei foi formado numa dessa, por exemplo, né? O Zé Mas Eduardo não. Belmonte saiu de lá também. Sim. Agora, sim, eu concordo, nós temos que popularizar no sentido de tornar isso como um processo formativo. Porque, veja bem, não é todo mundo que quer fazer cinema, nós temos que ter lembrar disso, né? Mas para aquele que quer fazer cinema, tem que ter as condições de se fazer, sabe? Nós não podemos ter empecilhos para que cheguem nisso lá. Então, acho que isso é outro desafio, porque também os equipamentos são caríssimos para a produção de cinema, né? Eu falo assim, tem vários níveis de produção de cinema, né? Você faz cinema até com celular. Eu já participei de festival do Minuto, Sim. que era só filmes de um Só minuto celular. feito com celular. E tinha filmes maravilhosos, com iluminação, assim, você fala, meu irmão, olha só que coisa que o cara conseguiu fazer com aquela imagem. Tá? Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que produção de grande escala, qualidade bom, você precisa de um investimento grande. E, às vezes, se você tem uma escola que tenha lá, por exemplo, que nem era o nosso polo de cinema, né? Um espaço para criar grandes cenografias, uma cidade cenográfica em um canto, fazer o trilho para poder mover a câmera certinha, isso são coisas fundamentais, né? Mas acho que isso é uma coisa que nós temos que cobrar como processo político brasileiro, né? Que é entender que a cultura é parte fundamental do ensino-aprendizado e pode passar tudo, gente. Nós já vivemos guerras, nós já vivemos pandemia recentemente, já vivemos crise econômica, climáticas, e o que permanece é a cultura. O que fica depois é a cultura. Porque ela é que consegue depois ou aliviar as dores do momento ou mostrar sua multiplicidade artística que possível, mas o cinema é uma delas, o que ficou, o que pode ser disso. Acho que isso é uma coisa importante de se dizer. Falando de Brasília, assim, você falou que é uma coisa que está muito fechada no eixo Rio-São Paulo, até trazendo um pouco dessa questão que você falou que realmente fazer cinema é muito caro. Eu estudei audiovisual, eu sou pós-graduado em cinema, e como uma pessoa que tenta produzir aqui, eu vejo que Brasília, especificamente, né, que é a realidade em que eu convivo com as pessoas, esse elitismo da produção se tornou meio que proprietários dos meios de produção. Hoje, além de ser elitista produzir cinema por Brasília, é uma panela muito fechada que é muito difícil de você acessar, de você conseguir acessar as pessoas que produzem. Então, muitas vezes a gente acaba procurando formas individuais e, às vezes, com menos acesso tecnológico para fazer isso, né? Então, acho importante trazer esse registro, assim. Claro. A gente falou dessa questão do cinema como educação formal, mas eu lembro também o esporte é muito utilizado como um recurso social para poder ajudar as periferias no combate à violência, ao descaso social como um todo. Eu lembro do Esporte à Meia-Noite, que tem aí já há bastante tempo, né? A galera ia jogar basquete, ia jogar bola e tudo mais. E você acha que o cinema poderia ser um meio utilizado para esse tipo de recurso, assim, tipo, num horário à parte, existir os ambientes de cinema
Porque, assim como você falou que nem todo mundo quer fazer cinema, também tem outro lado que às vezes a pessoa não quer praticar um esporte, né? Ela Sim, não se identifica com a prática sim. esportiva. É isso. Seria funcional, ao invés de pensar o cinema como uma escola de cinema, ou com algo dentro da grade, para trabalhar ali uma transversalidade com as matérias, ele como um pensamento próprio de captar jovens para poder auxiliar eles nesses momentos onde, sei lá, uma família não pode ficar com a criança em casa, por exemplo. Eu penso sempre as ações com uma perspectiva de direito. Sobre o esporte à meia-noite, por exemplo, que acontecia e, de certa forma, atendia uma parcela. Eu tenho um pensamento contrário, porque ele era classista, né? Ele era um pouco preconceituoso. Você não tinha esporte à meia-noite no Lago Sul, por exemplo. A galera do plano pode ficar a hora que quiser lá no pontão, na orla. Ninguém sai recolhendo ninguém para levar num lugar. Nosso debate é por que não tem equipamentos esportivos nas cidades? Que o jovem pode estar na hora que ele quiser praticando prática esportiva, sabe? Vilas olímpicas, equipamentos, para além do futebol, né? Porque eu sei que muita gente gosta do futebol, eu sei que você gosta de futebol, Muito. mas tem o skate, tem outras modalidades que nós temos que acessar. Da mesma forma, é o cinema. Nós não podemos tratar o direito apenas como uma forma para o discurso penal, que é isso aqui é para reduzir tal coisa. Não, é porque é um direito das pessoas ter acesso à cultura, cara. É um direito das pessoas ter acesso ao esporte. É um direito. Ele pode não querer, mas o Estado não pode negar. Então, quando você tem, por exemplo, cidades que não tem uma sala de cinema, você priva essa pessoa de um direito de acesso à cultura. Que se ela não tiver dinheiro, sei lá quantos jovens nas periferias do Distrito Federal nunca assistiu um filme, cara. Ou quando foi na fase escolar, que é você ali pega e vai. Mas tem um detalhe, como nossas escolas não têm estrutura, tem que pagar o passeio. E eu cansei de ver na escola da minha filha, eu complementar às vezes, porque faltou 3, 4 aluninhos que não ia, e a gente ali meio cotizava, falava, não, cara, vamos mandar a turma toda. Porque como é que faz com os 4 que não pôde ir? Vai fazer o quê com os 4? Voltar para casa? Como é que fica a mente do moleque? Pô, minha turma toda foi ver um filme, eu não consegui ir. A gente cria perversidades, cara. Isso é perversidade. Isso é uma coisa que nós não podemos sequer permitir, mas acontece. Então, nós temos que pensar isso tudo como política, como direito, cara. O direito à cultura, o direito ao esporte, o direito à educação, o direito à cidade, que é andar por ela livremente, acessar ela. Então, nós precisamos discutir isso. Assim. Custa 1,5 milhão uma sala de cinema de médio porte hoje. O Estado nós tínhamos que ter centros culturais espalhados pelo território inteiro. Então, você tem, mais uma vez, o plano piloto com 9 tipos de equipamentos culturais, cara. Você pega a Ceilândia, com a maior população do DF, não tem uma. Pô, tá tudo errado. Tá tudo errado, sabe assim? E por que eles fazem isso? Porque eles acham que a gente não tem... Ó, e eu aprendi uma coisa, Ed Bruno. Pode observar que essa galera, que às vezes está até aqui na CLDF comigo, ou no governo, ou em algum lugar, que fala assim, tem que cortar o dinheiro da cultura. É os caras que mais têm acesso à cultura, cara. É os caras que saem na rua, saem esbarrando em teatro. Eu tenho um teatro nacional ali, pode estar fechado, mas tem. Tem um teatro da Unip, mas eu acho que a cultura tem que acabar. Os caras que mais acessam, que pode comprar e ir para o cinema. Quando viaja, vai para outro país, aí vai consumir a cultura do outro país, vai no teatro, vai no museu do outro país. Pô, essa mesma turma diz que eu não posso ter. Você consegue? Essa é a perversidade da elite brasileira mesmo. Nós temos que romper, cara. E o cinema tem o poder de fazer, com certeza, essas distorções e fazer com que todo mundo consiga ter o acesso necessário que precisa ter. E esse acesso, inclusive, para profissionalização, né? Quando você para pensar, os projetos sociais mesmo, como fomento para esse tipo de profissionalização, né? Que é mais ou menos aquilo que você falou, né? Que é você pegar o cara e botar ele para estudar o roteiro, pegar a parte técnica, pegar a iluminação, a engenharia, o completo de uma produção, né? E muitos projetos você já fez parte de vários projetos assim, né? E isso, além de ser inclusivo, você pode estar mudando a realidade de fato de uma pessoa, né? Às vezes alguém que nunca pensou, tipo, cara, o que eu vou ser quando eu crescer? O que eu vou ser quando eu sair daqui? Ou se eu não conseguir sair daqui de onde eu tô, né? E ele ter esse acesso a esse tipo de oportunidade. Brunão, você quer mandar alguma? Ou eu posso
partir Manda a para... última. Manda lá, vai lá. Cara, o Ed já falou, né, do jovem de expressão e a gente estava aqui pensando, você já falou também da profissionalização das comunidades, colocar as pessoas da periferia no centro do cinema e tudo mais. E, se eu não me engano, tua galera que fez, né, sua campanha, a galera, assim, do Jovem de Expressão, desses projetos sociais que fizeram sua campanha, né? Na verdade, assim, eu não estou mais lá, né? Saí já tem um tempo. Na verdade, a gente absorveu uma galera que foi formada lá. Ah, legal. E grande parte dessa galera está com a gente aqui hoje, Legal. né? Porque a gente trabalha a estética, trabalha o visual, trabalha a linguagem, e isso tudo conta muito, né? Então, uma coisa muito engraçada na nossa campanha é que as pessoas ficavam perguntando nos bastidores, tipo, quem era a agência que fazia. Tipo, quem é a agência que está com a conta de vocês? Eu falava, Sempre tem que ter, né? a agência é nós, filho. Nós vamos criar essa agência. A agência é nós, assim. Então, a design passou pelo jovem, a social media passou pelo jovem, o fotógrafo passou pelo jovem, o Vini, né, nosso jornalista, passou pelo jovem. Então, você tem uma galera ali que passou pelo programa e que a gente absorveu na campanha e depois absorveu para dentro do mandato, porque a gente assumiu a tarefa de que a comunicação era o nosso carro-chefe principal para furar a bolha e para dialogar com essa diversidade. Então, a comunicação não testava. Então, esse público eles tinham liberdade de testar tudo, cara. Testava coisa, testava meme, dava errado, não, isso aqui não funciona, isso aqui E aí, fazendo um recorte da pergunta, Bruno, que é especificamente sobre campanha eleitoral, tradicionalmente, políticos não gostam que teste, porque eles são muito quadradinhos, né? E nós aqui tava, meu irmão, testa tudo, faz aí o que puder fazer, a missão é essa mesmo, aprender errando, sabe? Mas, ao mesmo tempo, o time é muito bom, né, cara? Porque é a galera engajada com o momento, atenada às pautas do dia, galera que lê muito. Então, as sacadas do que acontece, do que rola nos grupos de WhatsApp deles mesmo, falam, opa, isso aqui é uma parada que dá para colocar naquele tema que nós estamos tratando. Então, acho que essa liberdade, essa inovação, parte do nosso princípio periférico, que é da civirologia, mano. A gente vai fazer. Vamos aprender, fazer e ser legal. Acho que isso é fundamental, e obviamente com responsabilidade, né? Então, isso era um princípio muito, muito importante. Eu Massa. puxei isso porque eu achei muito legal o pessoal que participou e que fez toda a parte da mídia do Max Pacel ter sido um pessoal que teve uma iniciação num projeto social, né? Que foi o Jovem de Expressão e ter, provavelmente, além de ter iniciado os ensinamentos, os estudos lá, eles se profissionalizaram porque gostaram, por causa do projeto, e eu achei isso muito, muito massa e eu precisava comentar. Sim mesmo. Não, é isso mesmo, isso é fundamental. Agora falando um pouco do Max Pessoa não política. O cara que não pensa as políticas públicas, que não pensa o acesso para o povo, assim. Como é que é a sua relação com o cinema no seu dia a dia pessoal, assim? Você consome audiovisual? Você comentou um pouco de algumas coisas que você assiste, mas assim, o que você gosta de assistir nessa correria do teu dia a dia? Te sobra tempo para, sei lá, sentar e maratonar uma série, ir pro cinema, assistir alguma coisa? O que você curte ver? Conta um pouco, assim, da tua visão pessoal com o audiovisual, assim. Eu vou menos do que eu gostaria. Mas, por exemplo, eu levo minha esposa, às vezes, para ir lá naquele cinema que tem só os filmes únicos, exclusivos lá, para ver uns filmes que a gente sai lá, às vezes, falando, puta, vamos voltar a assistir de novo. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu gosto disso. Assim, eu tenho ido menos do que eu queria ir, mas a gente sempre que podia vai muito. E eu gosto de maratonar séries, sim. Gosto muito de documental. Gosto muito de série documental, acho que processo histórico, documental. Obviamente que eu fico com o meu olhar crítico, né? Tipo, quem está narrando, quem está fazendo, por que está trazendo isso e tal, mas eu gosto muito, muito de fazer essas narrativas. E gosto, por incrível que pareça, de séries ou filmes históricos, assim, sabe? Que conta ali o período medieval, que conta o período pré-colonial, que conta o período romano. Eu curto muito, cara, essas produções, né? E filme nacional, né, cara? Eu gosto de filme nacional, assim. O último que eu assisti, por exemplo, foi o Mato Seco em Chamas, do Ardilei, no Cine Brasília, que é muito foda aquele que é filme. incrível, é incrível. O Odilei é incrível, né?
Eu acho que o Adley, ele tem uma linguagem muito própria já, assim, o cinema dele é muito dele, a assinatura dele é muito dele, né? É estudado em Harvard, pô. Chama-se Fábulas Documentais. Olha que doido. O cara criou uma parada nova no cinema, que é fábula documental, assim, e tem estudo um pouco sobre isso, assim, né? Mas no cinema comercial, o último que a gente assistiu, salvo engano, foi a história, eu gosto de biografias também, a história da Whitney Houston, assim, foi muito, legal. Muito bom, cara. O filme é bom. Eu gosto dessas produções, né? Então, quando me sobra tempo, eu tento completar um capítulozinho de alguma série que eu estou assistindo. O que eu estou assistindo agora para fechar é a 3ª temporada de Atlanta. Eu estou tentando fechar. Show de bola. Atlanta é incrível. O Donald Glover é de outro planeta, né? O cara muito bom. É o homem completo do circuito. Muito bom. Manda aí, Brunão. Não, só complementando o que ele falou, eu gosto muito de Atlanta, eu fico o tempo todo Paperboy, brother, Paperboy, fica o tempo todo, eu gosto demais. Cara, tu já falou que gosta muito de documentário, mas, assim, tu tem algum diretor favorito? Porque aqui a gente já gravou no passado uns episódios focados em diretores e a gente gosta muito dos diretores nacionais, mas também dos internacionais. Tem um, assim, BR que tu gosta demais, tu fala, é esse e um internacional que tu chega e fala, cara, eu gosto muito desse diretor. Aquela pessoa que, se saiu uma notícia de que ele vai fazer alguma coisa, tu já fica, putz, quando sair eu quero ver por causa desse cara, por ser essa pessoa, ou essa mulher e tal, alguma coisa assim. Cara, é foda, porque eu não sou um consumidor deste nível. Não, legal, era até pra saber assim, se tem isso, né? Se tem esse saber o nome dos atores, dos diretores. Eu confesso que eu não sou um cara que acompanho muito nesse quesito, né? Eu vou muito, assim, mais uma vez, eu vou muito pelo processo do que eu consumo, que eu gosto de consumir. Então, se é uma biografia, eu assisto. Mesmo se for ruim, eu assisti. Certo. Assisti, não gostei, não vou recomendar, né? Então eu confesso que essa pergunta eu não vou conseguir responder a vocês. Você vai mais pelo gênero, né? Já responde. Assim. Mais gênero. Vai mais pelo gênero. Legal. Okay. Como que você enxerga o cinema nacional como um todo hoje, pensando assim, no discurso daquelas pessoas que estigmatizaram que o cinema nacional é ruim? Porque poucas coisas me tiram tanto do sério quanto as pessoas que me provocam falando que o Palmeiras não tem mundial, mas não sentam comigo para conversar abertamente sobre a história do futebol, assim como as pessoas que viram para mim e falam, cara, cinema nacional é uma merda, e não sentam comigo para discutir o porquê disso, ou não tem um embasamento de onde você tirou que o cinema nacional é ruim, né? Como que você enxerga isso assim como pessoa, e até do seu viés político, que eu acho que entra um pouco nisso, né? Nessa discussão, às vezes. Edmund, Bruno, eu enxergo isso como um processo de colonização brasileira, saca, cara? Se você liga a televisão agora, a TV aberta, quais os filmes que estão passando? Não são os nossos. Não são os nossos. Se você pega agora aí todo o casting de sala de cinema hoje, quais são os filmes que estão lá nacionais? Então a gente parte de uma lógica de que a gente não tem critério para analisar isso. Né? Quando alguém fala assim, o cinema nacional é ruim, é porque ele não está na circulação, não está no. Mas quando sai um hypezinho, esse cara é bom, que legal, Bacurau é do caramba, que legal que foi Central do Brasil, Tropa de Elite e outras coisas mais, sabe? Mas acho que o processo vem um processo histórico mesmo, de negação do que o que a gente faz é bom. E o que acabou virando foi exatamente aquilo que a TV aberta resolveu consumir, que foi a comédia. Então, nosso referencial de cinema brasileiro é comédia. Sabe? É a Globo Filmes, né? Mas se você olhar e falar, pô, o que foi Marighella, cara? Bom, puta filme. Marighella é um filmaço, sem vetado e caçado pelo governo passado, que sim, o Wagner Moura só conseguiu lançar 3, 4 anos depois que o filme estava pronto, né? Exatamente. Só que você não vai ver isso no circuito, assim. Você vai ver explosão, tiro, bomba, de uma mesma galera que acha que vai salvar o mundo, sabe? Só os americanos vão salvar o mundo. Se tiver uma catástrofe mundial, porque é a única coisa que esses caras fazem, né? Tentar salvar o mundo, assim. Então, também acho isso um processo mesmo meio que nosso, né? As
nossas produções impediram um pouco. E tem muita produção, cara. Todo ano sai muita produção audiovisual brasileira, sabe? Só que ela não tá nesse raio, né? Você pega os streaming, por exemplo, a dificuldade que é ter. Hoje você tem produção brasileira muito forte nos streams, né? Você tem Cidade Invisível, por exemplo, que é outra série que eu esqueci de falar. Muito boa aquela série, cara. Série muito boa brasileira ali. Foi uma parada importantíssima, né? Mas você não tem. Se você for botar na balança mesmo, Bollywood lá na Índia assiste muito mais eles do que nós assistimos a gente aqui mesmo, entendeu? Isso dos países eu acho incrível, porque assim, eu sou maluco do cinema sul-coreano e eu estudo praticamente o cinema sul-coreano desde que eu me apaixonei pelo cinema sul-coreano, assim. E eu acabei mergulhando muito no sistema político do país de ter colocado a cultura como, cara, é a prioridade 01 aqui e agora é a cultura. Assim, de você ter cota de tela, de você ter assim, tipo, beleza, vai abrir um cinema? Ok, X% das salas tem que ser filme nosso, transmissão de filme na TV aberta, X% tem que ser produção nossa. E aí, quando você pega para ver um trabalho que começou, sei lá, década de 80, quando eles começaram no pós-guerra ali, começo de década de 90 e tudo mais, você pega para ver o nível cultural, o nível de complexidade intelectual dos filmes deles, porque a maioria são filmes até difíceis de você absorver de uma maneira que a gente está acostumado, às vezes, muito mastigadinha aqui, com os filmes americanos, né? E os caras foram o primeiro país não falado em língua inglesa a ganhar um Oscar que, por mais que seja uma premiação que é mais focada para a indústria do que para a arte, ainda é aquela premiação mainstream que o mundo todo acompanha, né? Então você pega assim, desde que o Oscar foi inventado, o único filme que não é falado em inglês que ganhou um Oscar foi um filme sul-coreano. Você fala, mas o que levou a Coreia do Sul a ser o primeiro? Por que a Coreia do Sul? Né? E tem toda uma construção política por trás. Isso é muito importante. Isso é mais um reforço do quanto que tudo é político e quanto o cinema é um elemento político, né? Então eu acho essa sua fala é incrível, assim, de a gente não assiste a gente não valoriza a gente critica a gente, e as únicas coisas que a gente consegue colocar para a maioria das pessoas assistirem, a gente ainda fala que é ruim. Isso então mesmo. é um processo que é muito... A gente tá lutando contra a gente mesmo, né? Desestimula, né? Aí você desestimula. E aí, quando você pega a galera que quer fazer cinema, você esbarra em todas as dificuldades financeiras, dificuldades técnicas, porque você não consegue fazer cinema sem dinheiro e você não consegue fazer cinema sozinho. Cinema, produzir um curta de 1 minuto no seu celular para você colocar no festival e levantar uma grana para tocar uma produção maior depois, legal. Você ganha lá 3 mil, 5 mil numa premiação dessa. Mas com essa grana você vai precisar de gente, você vai precisar de recurso. E você vai esbarrar nessa dificuldade de qualquer jeito. Então, assim, às vezes, eu lembro que quando eu comecei a estudar cinema, minha mãe virava para mim e falava assim, filho, passa num concurso primeiro, para você ter dinheiro para custear, porque, assim, eu já batia na dificuldade do primeiro passo. Quero ter o sonho de me tornar um diretor de cinema. Pô, mas consegue dinheiro primeiro, né? Porque senão não vai dar. Então, é um caminho muito complexo mesmo. É isso aí, é isso. Agora eu quero fazer uma pergunta que fala do cinema, porque como o nosso podcast, como o canal do Ed é focado não só em cinema, mas também em outras coisas da cultura pop, como jogos e enfim, eu queria perguntar pro Max, tu, além de cinema, consome alguma outra coisa? Tipo anime, gosta de jogar videogame, gosta de fazer outras coisas assim que enfim... Cara, a única coisa que eu gosto é andar de carro antigo e ouvir vinil depois disso. Show de bola. Mas meus irmãos eram muito mais do videogame, eu não era muito mais do videogame. Inclusive, hoje, aqui na Câmara Legislativa, nós aprovamos, na Comissão de Assuntos Sociais, a regulamentação de profissão de esportes. Né? Regulamentar a profissão dos moleques no esportes, assim, porque a gente entende que é uma ferramenta, que já é um atleta, que já é um mercado, e que usar de regulamentação, né? Então, foi muito interessante tocar nesse assunto que a gente votou hoje. Mas, assim, não sou um cara de mangá, de anime, confesso que eu tenho essa dificuldade, né? Mas eu sempre fui um curioso de tentar juntar as potências e dar oportunidade para aqueles que queriam produzir algo nesse sentido. Então, fora desse script, eu gosto das minhas antiguidadezinhas. Só pra gente fechar então, Max, assim, de uma maneira bem descontraída, conta pra galera aqui,
Porque, assim, eu acompanho muitas entrevistas suas e eu sei que o seu nome tem uma ligação muito forte com o audiovisual. Conta pra galera. É verdade, cara, é verdade. Aí, cara, é muito bom essa aí, Ed, é verdade. Na verdade, o que acontece? A minha mãe assistia uma série nos anos 70 e 80 que era o Casal 20. E o Casal 20, que era quase um Batman da vida, né? Porque é a figura burguesa ali, que é bilionária, mas que vira herói. Tinha um mordomo, que é o cara que é um Alfred da vida, né? Que faz tudo ali, que articula, que faz a identidade deles não serem reveladas, que facilitava e organizava essa dia a dia deles. E o nome do mordomo chamava Max. E minha mãe sempre achava muito interessante o que ele fazia e tal. Então minha mãe deu o nome de Max graças ao Casal 20, que é isso aí, produção visual. Esse mordomo, ele foi interpretado pelo Lionel Stander, né? Que teve em Armadilha do Destino, Era uma Vez no Oeste, que pra mim é um dos melhores faroestes de todos os tempos. Na época ele era uma figura assim extremamente conhecido e ele competia mesmo em nível de interpretação com o casal de protagonistas. Um casal, assim, né? Exatamente, porque ele, na verdade, eu acho que ele, no meio da série, porque era uma série, né? Acho que todo mundo começou a admirar ele começou a ter destaque na série. Ganhou uma representatividade maior, né? Com certeza, foi isso. Porque o cara era bom mesmo, né, velho? É que nem o Breaking Bad, que o Saul Goodman vira uma série só do cara, porque o cara roubou a cena, né? Mano, né? O personagem ali conseguiu sobressair a série e criaram uma série só pro cara. Show de bola, Max. Queria agradecer demais a sua participação. Muito obrigado pelo papo. Foi uma aula mesmo, assim, de visão social, de como que a gente pode pensar o cinema além do entretenimento, como a gente tem que pensar o funcionamento do audiovisual no Brasil mesmo, assim. Acho que foi muito elucidativo pra gente e pra galera que tá escutando a gente. Agradeço demais a sua participação. Queria agradecer aqui o Vinícius, que tocou o processo todo com a gente, da gente conseguir essa agenda. Sua esposa, Yudeli, que fez o primeiro meio de campo de me passar o contato do Vinícius pra gente poder começar a organizar essa agenda aqui. Foi, sem dúvida nenhuma, um marco pro nosso podcast poder ter uma pessoa assim, da sua relevância, da sua representatividade e com a sua contribuição mesmo, assim, pra conversa e pro que a gente gosta de fazer aqui. A gente gosta de indicar filme, a gente faz de um jeito muito divertido, descontraído, brincando, mas a gente também gosta de falar sério sobre cinema e a importância dele como ferramenta social muito mais do que o entretenimento puro e raso, né? Olha, Ed, Brunão, a todo mundo que acompanha aqui o canal do Ed, muito obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. Às vezes demora um pouco, porque as agendas aqui é uma doideira, mas conta com a gente, espero ter contribuído de verdade. Vida longa aí ao debate, ao cinema, às produções, e vamos embora. Cara, muito obrigado, Max, de verdade, foi um papo muito massa sobre cinema, sobre inclusão social, e, cara, tu manja demais, é muito bom ter, como o Ed falou, ter alguém da tua importância aqui no podcast, e, sério, muito obrigado. Pra quem quiser acompanhar teu trabalho nas redes, Max, só fala aí. Eu sei que aqui na arte, pra quem acompanha no YouTube, vai ter aqui o tempo inteiro, mas pra quem estiver ouvindo a gente nos agregadores de áudio, qual que é a tua rede social pra galera que quiser acompanhar teu trabalho? Todas as redes sociais é @MaxMacielDF. Acompanhe o nosso trabalho, siga, comente, fiscalize, compartilhe, tamo junto. Perfeito. Muito obrigado vocês que acompanharam a gente até aqui. Vocês aí que estão sempre com a gente semana sim, semana não, semana às vezes, mas que estão sempre aqui botando força na gente, porque como a gente gosta de dizer, pra gente é muito importante você que apoia o trabalho dos seus amigos, assim como você apoia o trabalho das pessoas que você não conhece. Um abraço, valeu e até o próximo episódio.